O Júnior que entrou agora aí, Cássia, ele esteve com a gente, né, nos outros encontros. Eu Ele lembro tem do Júnior. um projeto muito, muito bonito e muito interessante, que é a Universidade Animal Vive. Muito conteúdo legal para o mercado pet. Muito, muito, muito. Eu lembro do talento de Júnior para desenhar o rosto com a boca. Ah, sim. Foi fraco ali. Se ali foi a referência, eu tô mal de referência, viu? Repetição, treino, tudo a gente fica melhor, né? Karina, bem-vinda. O Evandro está aí com a gente. Assim a gente pode ir começando, vai honrar nosso horário, para a gente aproveitar o conteúdo todo e o pessoal vai entrando. Eu acredito que todos que estão aqui estavam com a gente nas outras lives, alguns não, todos já me conhecem, então queria dar só as boas-vindas. Pode falar. Então, dar as boas-vindas nesse projeto que foi tão enriquecedor, né, para a gente, essa terceiro encontro, né, nós vamos coroar com o tema Inovação em Vendas, e acho que vai ser a cereja do bolo, né, do nosso projeto. E, como eu disse nos outros encontros, só cumprindo a nossa missão, né, de contribuir com a saúde animal e desenvolver pessoas, né? Então, a gente vai aí continuando com o nosso projeto. E eu vou repetir o mesmo esquema. Eu vou disponibilizar lá a gravação, tá? No link, para as pessoas que por algum motivo não puderam acompanhar. É valioso que siga a sequência, porque a gente pensei nessa sequência junto com o Zaire e com você, com uma lógica, né, no circuito de aprendizagem, para fazer sentido para vocês. E eu vou começar falando, eu vou colocar todo mundo no mudo, e quem quiser falar pode acenar e tirar do mudo. Eu só vou colocar para evitar as interferências, tá? E eu vou seguir o mesmo esquema. Vocês, quem acompanhou o primeiro e o segundo encontro, entendeu que a gente não traz receita de bolo, que a gente não ensina passos mágicos para sair da crise da pandemia, porque senão a gente já estava rica, inclusive, né? Se a gente soubesse essa receita, né, Zay? Eu, Zay e Ione, inclusive, que estamos nos bastidores pensando essa proposta. É um cenário totalmente cheio, é um cenário cheio de especulação, então estamos aprendendo sobre, mas tem algumas coisas que elas são essenciais, elas são básicas e que vão funcionar para o cenário de pandemia, pré-pandemia, pós-pandemia, e algumas coisas a gente vai destacar aqui para vocês. Então, hoje a gente vai viver uma experiência de pensar, quando eu trago o tema inovação, inovação em vendas ou inovação em qualquer processo, ele pressupõe a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de conectar ideias, e para eu conectar ideias, as ideias precisam pré-existir, né? E eu gostaria de começar o nosso desafio de hoje, antes de começar, de compartilhar a tela com vocês, com uma enquetezinha. Até para me guiar, para eu entender como é que funciona a percepção de vocês. Antes dessa enquete, eu queria fazer um pacto, juro juradinho. Quem assistiu Meu Malvado Favorito, eu tenho filho, meu filho, vai lembrar desse momento, juro juradinho, né? Que é impossível falarmos de inovação, ou discutirmos ou aprendermos qualquer coisa, aumentar a nossa capacidade de retenção de informação, se nós não estivermos nesse encontro de hoje totalmente desprovidos de algumas características que são inerentes ao ser humano. Então, a gente vai precisar ter um pouco mais de vigilância. A primeira coisa delas é que nós tentemos ao máximo nos livrar dos nossos próprios julgamentos e dos julgamentos dos outros aqui. Tá? E eu não estou falando para vocês entrarem nessa pegada comigo hoje sem medo, não. Coragem não é ausência de medo, tá? Eu participei de um workshop semana passada, e quando a instrutora falou assim, gente, eu vou fazer uma atividade com vocês, eu preciso que vocês participem, deem a opinião de vocês, e eu preciso que vocês liguem as câmeras e se exponham. O menino me deu um frio na barriga. Eu falei, como assim eu tenho que mostrar a cara, dizer o que eu penso? E imagina, com todo o preparo, veio na minha cabeça uma série de sensações de, e se eu der uma ideia boba? E se eu falar alguma coisa que é sem sentido? E aí
nós temos essa cultura, a nossa cultura de aprendizagem é assim, né? Nós somos punidos quando erramos, né? E somos premiados quando acertamos. Só que o processo de inovação ele vai totalmente de encontro a essa cultura de aprendizagem. Então, meu primeiro pedido a vocês é: quem estiver aqui nessa sala hoje, querendo aprender qualquer coisinha sobre inovação e estiver morrendo de medo da opinião que vai dar, e estiver morrendo de medo de como vai ser julgado, o meu conselho é: vai com medo mesmo. Tá? Não é sai da sala, não. É fica aqui e vai com medo. O pessoal achou que eu ia dizer sai da sala. Não, não sai não, fica aí, pelo amor de Deus. Mas vai com medo mesmo, fala. Se a gente for para a história estudar as grandes inovações do mundo, todas elas partiram de ideias aparentemente ou percebidas como bobas. As chamadas ideias idiotas. Então, a gente não está aqui para julgar se a ideia do Júnior, se a ideia da Adriela, se a ideia da Betânia é boa ou é ruim. É para a gente entender o seguinte: ou a gente se abre, inclusive para lidar com este julgamento que vai ter, e entende que o processo de inovação pede essa coragem, ou a gente não vai conseguir fazer nada. Nem vendas. E se isso já é difícil fora de um contexto de pressão psicológica e fora de um contexto de pandemia, você imagina isso durante uma pandemia. Durante uma pressão externa, com crise econômica, com uma série de coisas, então eu preciso que realmente estejamos aqui com vontade, né? E, tipo, tem um professor meu, Zaira, um professor não, um mentor que a gente foi fazer um curso em São Paulo, e quando ele fala, ele faz assim, ó, você lembra, Zay, de Marshall? Quando alguém tiver alguma coisa que for fora do seu controle, o que você que julgar, você, ó, deixa para lá, sabe? Não vai fazer grandes alterações. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui é uma enquete simplesinha, mas essa enquete vai me nortear para saber como eu guio os nossos minutinhos de hoje. Vocês conseguem ver? 1 minuto, é bem simples, são 3 questões só. Vou dar 30 segundos de prorrogação, porque eu tenho um número muito pequeno de respondente ainda. Ok. Eu vou compartilhar com vocês, tá? Os resultados. Conseguem ver? Sim? Então, vamos lá. A maior parte é que eu tenho aqui na primeira questão. Qual a sua maior dificuldade para inovar? 37% diz que ter ideias novas, não sou criativo. 53% tem medo de fracassar. 32% não consegue implementar as ideias. E 11% não conhece os clientes com detalhe e acha que esse é o motivo. A segunda questão: quando você inovou pela última vez em seu negócio ou sua empresa, durante a pandemia por necessidade, 26%, 42% diz que costuma implementar ao menos um tipo de inovação por trimestre, 26% pelo menos uma por mês, 0% não tem hábito de inovar e 5% há mais de um ano atrás. Na sua opinião, criatividade é um dom? 53% diz que sim, 37% diz que não, 11% diz não sei. Vamos lá, isso me dá um norte bacana aqui para eu começar o bate-papo com vocês, né? Eu vou compartilhar a tela e a gente vai dar sequência aqui ao que eu preparei para a gente conversar, tá? Fiquem à vontade para ligar os microfones de vocês, interromper, fazer pergunta,
tá? Eu tento acompanhar no chat. Evandro também está ali monitorando o chat, ele pode me dar um sinal se tiver pergunta dentro do contexto. Eu prefiro parar e responder para as perguntas não se perderem. Tudo bem? Eu só estranhei chamar Evandro, que eu quase fiquei sem saber quem era, mas tudo bem, segue em frente. Evandro é marido. Marido é o assistente técnico hoje, tá? Essa é a realidade do novo normal, home office, a gente bota a família toda para trabalhar, né? Sendo sexta, sendo sábado, né? Então, vamos lá. Eu repito para vocês o que eu disse naquele encontro. A minha intenção aqui é que vocês saiam com uma necessidade, provocados, né? Não é gostando de mim, não é gostando de Zaira, não é gostando... Se gostar, melhor ainda, né? Ótimo. Mas a proposta é que vocês saiam daqui motivados a buscar isso. Quando a gente fala de inovação, eu vou voltar lá na última questão que vocês responderam, sobre ser dom ou não ser dom, criatividade, e criatividade é o ingrediente de inovação, obviamente, e a gente vai fazer essa diferenciação, né? Uma descoberta, ela não consiste em ver o que ninguém viu, e sim em pensar o que ninguém ainda pensou. E, inclusive, eu posso pensar uma coisa diferente do mesmo estímulo, da mesma ideia preconcebida de uma série de coisas. Então, para a gente começar a diferenciar isso, eu pedi a vocês, e vou repetir, vou falar isso aqui algumas vezes, né, sobre esse novo normal que todo mundo está falando, que na verdade também é especulação, que a gente nem sabe que o novo normal vai ser esse. E alguns estudos, obviamente, alguns setores estudam tendências de competências para isso, e algumas competências já foram validadas. Essa em vermelho, ela está em vermelho porque ela não está no estudo, essa é a minha opinião. Como é minha opinião, não é do estudo, eu coloquei em vermelho para explicar para vocês. Primeira coisa que a gente vai precisar é criatividade, a gente vai falar sobre ela hoje, tá? Segundo, na minha percepção, é a capacidade de lidar com o julgamento e com a vergonha. Vocês perceberam que muita gente lá na enquete aqui respondeu que não inova por medo de fracassar? E que esse pode ser um entrave maior do que a própria ausência de criatividade? E quando eu digo a você que criatividade não é dom, é competência, e eu vou provar para vocês isso, eu posso aprender. E aprender uma competência é infinitamente mais simples do que lidar com questões que são do indivíduo, como vergonha, medo, insegurança. Todas essas questões internas, elas têm muito mais complexidade do que você aprender uma competência. Então, quando eu converso sobre inovação com os meus clientes, o que eu percebo é que muitos deles são extremamente criativos, mas não acreditam que são. Ou têm medo de expor as suas ideias e parecerem ridículos, porque é preciso muita coragem para você fazer o que ninguém nunca fez, ou pensar, ou expor algo que ninguém nunca pensou pelo simples medo de sermos julgados. Isso é muito mais forte do que vocês podem imaginar, isso é muito mais impactante no processo de inovação. A ousadia, a iniciativa, que são todas competências atreladas, e o senso de humor, porque nós vamos viver uma era, obviamente, de um adoecimento psíquico enorme, e a gente vai precisar que as pessoas... E senso de humor está ligado à nossa capacidade de olhar para um cenário e fazer um esforço absurdo para enxergar o lado bom dele. Mesmo quando tudo estiver gritando, né? Ao contrário, e você tiver uma evidência de algo que seja positivo e 10 evidências de algo que seja ruim. Mesmo porque o ser humano sofre de um viés chamado viés de negatividade, que o impede de inovar naturalmente. Então, o que eu estou dizendo a vocês é que o processo de inovação ele é possível, mas ele não é simples, porque ele vai exigir de nós esforço extra. Uma energia que nós não estamos acostumados a fazer, porque nós vamos precisar desconstruir caminhos, criar novos caminhos, inclusive neurais, para poder pensar em algo que ninguém nunca pensou, tá? E aí eu começo o primeiro desafio, convido vocês a participarem. Lembra que eu falei nada de vergonha, nada de medo de ser julgado, só um minutinho. Eu quero que vocês... Eu vou marcar aqui 2 minutos. Aliás, eu estou muito generosa, não é 2 minutos, não. Eu vou dar 2 minutos, não. Aqui não é 2 minutos, não. Peraí, viu? Eu estou muito generosa, eu vou tirar esse 2 aqui para vocês não se acostumarem com isso. É esse aqui, eu que passei para o slide errado. São 30 segundos, conseguem ver aí? Eu vou marcar aqui e eu vou dizer o que eu quero que vocês façam. Eu quero que nesse tempo de 30 segundos que eu vou marcar aqui, vocês contem quantos quadrados vocês veem. Tá valendo. É para falar, hein? Vocês podem escrever no chat, por favor.
Pronto. Agora ele não quer me ajudar. Quantos quadrados vocês viram? Vocês colocam no chat para mim. A Evandro vai me dizendo aí o que é que está aparecendo. 16, 21, 27, 22, 21. Isso. E aí eu vou dizer para você o seguinte, nesta imagem, esta aqui foi a que eu mostrei para vocês, ok? Eu tenho 31 quadrados. E aí eu vou fazer diferente. Vocês tiveram uma primeira experiência com um cenário. Eu dei um prazo. E aí agora eu vou fazer uma segunda experiência, eu vou mostrar de novo, vou dar um tempo um pouco maior. E eu quero que vocês tenham uma outra oportunidade de contar. E eu não quero que eu quero que vocês me digam, a pergunta é, quantos vocês veem, tá? Só que vocês não têm, a mesma imagem, não tem pegadinha. E eu vou dar um segundo momento para vocês agora fazerem a mesma contagem, só que eu vou dar 2 minutos. Eu não vou dar os 30 segundos que eu dei antes, tá? 1, 2, 3, valendo. E lembrem que quadrados têm lados iguais. Desculpa, gente. Acho que aparece para vocês no chat se eu botar aí. Ok. E aí, gente, quem conseguiu ver mais? Quem conseguiu ver mais? Coloca assim para mim. Antes eu vi tanto, coloca assim no chat. Antes eu vi tanto e agora eu vi outro tanto. De quanto foi para quanto foi, só para eu ter uma noção. Quem conseguiu aumentar aí esse número? 21 para 25, vi 27 agora, Zaira. Beleza. Teve gente que achou os 31. Não, tem gente que disse que não chegou aos 31. Beleza. Por que eu estou falando isso para vocês? Primeira coisa é o seguinte, é para a gente fazer as nossas conexões com inovação. Eu sei que está todo mundo dizendo, mostra os 31, pelo amor de Deus, que eu quero achar. Eu vou botar, tá na sequência, calma, não precisam vocês ficarem... Eu disponibilizo para você, eu não vou discutir isso aqui agora, porque isso aqui vai levar uns 10 minutos, mas aqui, ó, de uma forma geral, ó, estão todos aqui, depois vocês com calma se divertem em casa lá com a apresentação e fazendo esse encontro deles. Tá? Mas esse não é o motivo agora. O motivo é o seguinte, todo processo inovativo é assim, você vai ter uma primeira experiência olhando um cenário, vai conseguir enxergar coisas, vai passar por uma série de outras informações, vai ter um momento para captar, a gente é exposto a 11 milhões de bits e a gente só consegue capturar 40 bits. Só que eu só consigo captar 40 bits, não é 40 milhões não, é de 11 milhões, eu capturo 40 para o meu consciente. E aí, a cada vez que eu faço isso, eu vou capturando mais 40. O que eu estou dizendo a vocês? Vocês conseguiram ver um tanto, depois vocês foram submetidos à mesma experiência, à mesma imagem, conseguiram ver um pouquinho mais, e aí vai ser assim. Por quê? Porque a partir do momento que você foi pressionado e eu te disse, tem mais que 10,
tem mais que 8, eu estou dizendo a você, tem 30, 31, o seu cérebro vai fazer essa busca. Então, quando eu digo a você que tem possibilidades dentro de um cenário, e aí não sou eu que estou dizendo, toda crise tem oportunidade, né? Isso é estudado, então a gente precisa encontrar as oportunidades. Só que é o seguinte, se você não quisesse olhar para aquela imagem procurando os 30, você não ia achar. Isso é fato. Encontrar oportunidade em inovação é assim, eu preciso querer. Claro que eu tenho todo um conteúdo dentro disso, mas eu só inovo se eu aprender coisa nova. Não existe inovação, criatividade não é dom. E aí eu vou desconstruir os 53% que acharam que era dom. Criatividade é uma capacidade que eu tenho de gerar ideias a partir de um conhecimento prévio. O cérebro ele só cria uma informação a partir de algo que ele já viu que está no inconsciente. Então, eu preciso estudar. Eu preciso buscar informação sobre. Eu preciso estar antenado com as coisas que estão acontecendo no meu setor, para que o meu processo criativo, na hora que eu quiser gastar essa energia, ele surja. Eu não vou pensar em algo sem nunca ter tido algum contato com algo muito parecido com isso. A gente chama isso na neuropsicologia ou na neurociência de adjacência. Eu preciso cuidar das minhas adjacências. O que é que está em volta? Imagina se eu trabalho com o mercado pet e eu não procuro me inteirar das coisas que estão acontecendo no mercado pet, ou simplesmente eu só deixo chegar para mim as notícias que me levariam a um processo criativo negativo, porque tem processo criativo negativo. A gente imagina lá um monte de coisa ruim quando a gente quer imaginar. Inclusive, existe uma tendência a sermos muito mais naturalmente criativos para a negatividade do que para a positividade, que esse é o chamado viés da negatividade no ser humano. Tá? Então, nós vimos tomada de decisão, vimos que o cérebro que tem coisas que a gente não escolhe, então eu preciso cuidar das minhas adjacências. Zaira trouxe para vocês a informação de que inovação só é possível com recurso, né? Algumas são super baratas, mas quando eu falo recurso, eu não falo só recurso financeiro, não. Eu falo todos os recursos, inclusive de pessoal. Às vezes, qual é a grande diferença, Cassinha, de criatividade e inovação? Criatividade é a ideia, ou um pool de ideias. Inclusive, eu posso ser criativo sem inovar, porque eu posso ter 200 ideias e nenhuma delas servir para o meu negócio. Vocês concordam? Que eu posso ter 200 ideias e nenhuma delas servir para o meu negócio? Agora, inovação não existe sem criatividade. O contrário é impossível. Então, para eu inovar, eu preciso ter ideias. E o processo de inovação, diferente da criatividade, que é só o surgimento das ideias, ele é a implantação da ideia. Ele é a capacidade que eu tenho de pegar o que eu pensei e fazer acontecer. E para isso eu preciso de recursos. Entende por que primeiro veio tomada de decisão e segundo veio finanças? Para vocês entenderem que não adianta eu ter ideias mirabolosas, maravilhosas, eu não consegui aplicar porque eu não tenho recurso. Quando eu falo recurso, eu não tenho recurso de pessoas para isso, eu não tenho recurso financeiro, eu não tenho estrutura no meu negócio, eu não sei quanto eu vou receber nos meus próximos 3 meses, eu não fiz projeção de fluxo de caixa. Então, eu quero fazer uma coisa e de repente eu começo a implantar e não consigo terminar a implantação e me frustro porque eu não consegui bancar a minha própria, né, inovação. E isso não quer dizer que não seria uma inovação incrível. Eu simplesmente não planejei meu processo de inovação e implementação. E tem coisas que são muito baratas, tem vários tipos de inovação. E o que está na moda é a famosa da inovação disruptiva, né? Porque disrupção está na moda, a palavra, que são inovações de custo baixo, que tem uma amplitude, atinge o maior número de pessoas e que são de rápida aplicação. Vamos dar exemplo aí. Uber, Airbnb, que você tem aí, você fica, antes você tinha grana para ficar num hotel caro, agora você pode pesquisar na internet e fazer essas negociações. Você tem um monte de coisa hoje que você consegue, né, atingir. E uma das características das inovações disruptivas é que elas atingem um público que antes não atingia. E a gente, enquanto mercado veterinário, precisa pensar nisso. Então, eu tenho mais 30 minutos para mostrar para vocês, não ideias mirabolantes para vocês saírem daqui dizendo, eu vou fazer isso no meu pet. O meu propósito hoje é que vocês saiam daqui dispostos e aptos a pensar no melhor para o seu negócio, porque o melhor para o negócio de Júnior não vai ser o melhor para o de Zaira, que não vai ser o melhor para o de Betânia, que não vai ser o melhor para o de Margarida, e assim vai. Então, vocês vão olhar para o cenário que vocês têm e vão ser capazes de pensar o que é melhor para vocês, dentro do que, gente, conseguem ver o meu cursor, dentro do fluxo de caixa que você tem, dentro dos ajustes de contas que você tem, dentro das pessoas que vocês têm que são capazes de implementar aquilo ou não.
Porque já pensou, se eu der uma ideia aqui, gente, vocês têm que transformar a estrutura de vocês num e-commerce. E aí tá bom, Cássia, como que eu faço isso? Não tenho, gente, não tenho estrutura, não tenho isso, não sei, não tenho como fazer. Entende que essa não é a pegada? Que vocês vão ter que se descobrir hoje dentro do que é melhor para vocês e começar com o que vocês podem fazer. E aí, antes de a gente começar a inovar, vocês têm que relembrar do material de Zaira e se fazer essas perguntinhas aqui, ó. O que eu tenho feito, eu devo continuar fazendo, meu trabalho é meu projeto de vida, entende? Eu devo repensar o meu modelo de negócio nas áreas de marketing, venda. Quem nunca teve a oportunidade de conhecer a ferramenta Canvas, vai lá depois no Instagram de Zaira, tem, não sei se está gravada a live, mas assim, pode dar um Google que tem. Você precisa, inclusive, ver como você entrega o seu valor ao seu cliente, vai ter que repensar, não é mais como você entregava antes desse cenário de Covid. Tá? Os meus resultados estão condizentes com os meus esforços. Eu estou fazendo esforço e não estou percebendo, né? Eu estou conseguindo avaliar, não estou percebendo o resultado. Meu negócio é sustentável. Então, tudo isso vai ter que ser pensado lá para que agora a gente comece a pensar em inovação. Tá? Não importa o que eu vá dizer aqui, quantos recursos vocês têm, se não souber como aplicar, se não fizer esse casamento com a situação real, a realidade de vocês, as ideias dos outros, não vão funcionar. Tá? Então, diante desse cenário, como é que a gente inova? Já falei a diferença de criatividade para inovação, é um momento que eu trago as ideias, inovação é a capacidade que eu tenho de avaliar tendências, implementar soluções, na maioria diferentes das que existem. Eu não estou falando de ideias diferentes das que existem, eu estou falando de soluções diferentes das que existem, tá? Vocês entenderam que isso é diferente? Eu só inovo se eu aprendo coisas novas. Vou ficar igual um mantra na cabeça de vocês. Eu só inovo se eu aprendo coisas novas. Eu só inovo se eu aprendo coisas novas. Igual aquela propaganda. Compre batom. Seu filho merece o meu tempo. Tudo bem, né? Mas ela existiu. E ela virou ícone, virou meme até hoje. Tá? Falo de novo das competências. Aqui a gente vai começar a testar qual é a capacidade criativa de vocês. Na verdade, não é nem a capacidade criativa de vocês. É que todos nós usamos mais ou menos uma parte do cérebro. Um lado, o cérebro direito é o cérebro mais criativo, o cérebro esquerdo é o cérebro mais analítico, mais prático. E nós funcionamos assim. Tem pessoas que elas são mais práticas e analíticas e tem pessoas que são mais práticas e criativas. Só que isso é aprendido. Eu disse a vocês que isso é aprendido e a gente pode se descobrir, né, neste momento. Eu tenho 3 expressões idênticas. E essa mesma expressão, elas têm 3 formas de se tornarem verdade. Eu tenho 3 formas diferentes de tornar essas expressões verdade. Quem já sabe, pode opinar no chat, não tem problema nenhum, né? Eu só quero que vocês respondam no chat, né? E vocês vão, a partir deste sinalzinho, usando este símbolo que eu botei aí do lado, vocês conseguem ver esse tracinho inclinado? Usando ele, sem mudar a posição dele, exatamente como ele está. Como eu posso tornar essa expressão verdadeira? E aí eu vou marcar 1 minuto aqui. Vocês podem escrever no chat. Sem medo de errar, sem vergonha de parecer uma ideia boba, o que vocês acharem que é possível. Eu vou tentar botar o chat aqui do lado. Quando eu boto o chat assim, fica na frente para você? Assim, eu boto para você. Mas fica na frente quando eu boto para mim aqui, aparece para vocês? Tá cobrindo a tela? Assim, rapidinho. Oi. É para fazer 3 equações diferentes usando só esse tracinho? Você pode repetir ele, usar ele 3 vezes. Só que essa expressão, ela tem 3 formas diferentes usando esse traço de se tornar uma verdade. Porque, por enquanto, ela não é verdade. Sim, entendeu? Entendi. O tempo e eu vou ver as respostas que tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver. Diferente. Transformando. Quem falou? Transformando em diferente, em cima do igual, tornando sinal de diferente. Isso. Ok. Beleza. Tivemos as ideias aqui.
Ó, tivemos Jonathan, Hérbia, algumas pessoas que usaram. Aí eu vou minimizar aqui para a gente voltar lá, tá? Deixa eu passar aqui. Nós temos a primeira, algumas pessoas, foi o que mais apareceu. Tudo bem? Aqui no chat para mim foi o que mais apareceu, foi essa opção. Coloca em cima, transforma num sinal de diferente. Vocês concordam? Foi o que mais apareceu aí. Toda vez que isso acontece, isso é um pensamento lógico. A gente precisou entender, nós aprendemos isso previamente. Você foi para a escola, você teve a exposição a esse conteúdo, ele foi um conhecimento aprendido linear. Né? A segunda opção é quando ele vem também da matemática, também é lógico, né? É diferente, maior, é menor ou igual a 555. E a única opção, que aí algumas pessoas disseram aí no chat, que é criativa, é quando eu pego esse tracinho e transformo esse primeiro mais ou o segundo mais num 4. Então, 545 mais 5 é 550, tá? A gente ninguém nunca foi aqui para a escola e o professor disse, quando você quiser criar um 4, pegue um traço e transforme o mais. É totalmente da nossa capacidade de pensar fora da caixa, a nossa capacidade de usar o processo cérebro criativo. E isso não é tão simples, e isso não é uma coisa que todo mundo faz com naturalidade. Inclusive, nós somos na escola, né, tolhidos ou punidos quando somos excessivamente criativos. Uma criança na escola que faz uma brincadeira numa prova, tipo, onde está o esqueleto de estar no castelo de Grayskull, né? A professora fala, você está brincando com uma coisa séria e pune, né? Então, qualquer coisa que venha fora do normal, nós somos punidos. Então, nosso aprendizado não ajuda. O nosso modelo de aprendizagem não ajuda, tá? Cassinha, então você está dizendo que a gente vai forçar, tem que forçar. Eu vou sair aqui e vou voltar para a tela com vocês, tá? Vou parar de compartilhar e vou voltar para a tela com vocês. Você tá dizendo que a gente tem que... Um momento, por favor. Volte o negócio. Stop aqui. Que a gente tem que cultivar o erro, não é isso. É que a proposta é que a gente entenda que existem alguns vieses. Eu nem posso compartilhar, que agora ainda preciso mostrar isso aqui para você parar. A gente vai ser forçado a pensar fora, a ter ideias fora, dentro de um contexto que nós não aprendemos ainda. Ou que, pelo menos, a maior parte das pessoas não aprendeu. Eu vou propor a vocês a primeira tentativa e vou lembrar um pacto que nós fizemos lá atrás. Mesmo que eu vá para essa experiência agora, para essa brincadeira, com um pouquinho de medo, de ansiedade, não vou querer falar, não vou querer me expor, mas essa brincadeira, ela precisa que vocês exercitem. O cérebro precisa entender assim, olha, Ione, quando precisa pensar fora da caixa, ela não tem tanto medo quanto tinha antes, né? E isso vocês vão treinar para poder inovar neste momento de coronavírus no negócio de vocês, tá? Eu vou dividir vocês em salas. Vocês não precisam fazer movimento nenhum. Eu vou dividir vocês em salas aqui. Nós temos... Deixa eu ver quantas pessoas nós temos. E eu vou explicar antes, depois eu divido. Vou dividir vocês em salas. Vocês automaticamente vão ser separados lá em salas. Eu vou dar um tempo para vocês, né? Pode parecer muito, mas não vai ser. Vocês vão ter 5 minutinhos para fazer isso aqui, ó. Vocês vão pensar, se ajudar e sugerir, de forma bem simples, sem muita estruturação, né? Trazer uma ideia para melhorar as vendas de um produto na loja, melhorar a estrutura, a situação do banho e tosa, resultado atual, melhorar alguma coisa no serviço veterinário dentro da clínica. E você pode associar essas ideias, fazer alguma coisa dentro da loja, forçando o banho e tosa e vice-versa, tá? Não tenta criar o tratado de Tordesilhas, não. Ó, aposta no simples. Ah, mas isso todo mundo já faz. Dá resultado? Traz, tá? Vocês em grupo vão fazer isso, tá? E eu trago vocês... Automaticamente o tempo acaba, eu vou temporizar essa sala. Com 5 minutos vai aparecer um aviso para vocês que dentro de alguns segundos vocês vão estar retornando para a sala e aí vocês voltam para mim, né? Nessa possibilidade, tá? Tranquilo? Deixa eu... Deixa um minuto que não quer aparecer a opção de eu dividir eles. Deixa eu ver se eu tenho que configurar cá na entrada.
Participante. Já estou Poxa. pensando. Eu só não estou conseguindo jogar para a sala. Deixa eu ver se eu tenho que alterar a configuração aqui. Só um minutinho. Fiquem aí com muita paciência. Vão pensando nas ideias, nada impede. Aproveita para já ir pensando. Aproveita para já ir canalizando as ideias aí. Minha internet está instável. É só um minutinho. Não está entrando, não estou deixando, porque precisa de uma conexão alta para dividir em sala. Entendeu? Eu gravei. Então, a terceira qual era, pessoal? Eu não gravei. Alguma coisa para o serviço médico. Para veterinário. Para clínica. Vamos aí, que pediu aqui mais 1 minuto só para gerar. Mas vão pensando aí, que eu já vou... Eu quero ficar com a Cris pro banho e tosa. E a divisão é aleatória, para com isso. Como diria minha amiga Cláudia, eu sou competitiva. Eu já estava pensando aqui, eu tenho que ficar com quem, meu Deus? Vão pensando, e quem já tiver as ideias, pode botar no papel, tá? Já dividiram os grupos? Ainda não, estamos esperando carregar o sistema. A gente já vai pensando que aí vai adiantando. Quando fizer o grupo, a gente já solta a ideia. Isso. No meu caso, eu não tenho banho e tosa. Não, é para pensar ideias, não precisa ter, não. Tá. Não tá habilitando. Não tem vaga, foi a Domina. Faz parte do pensar fora da caixa. Se você pensa numa ideia de outro cenário, você adapta ao seu, né? Você faz a conectividade com as ideias. Ok. Não só no nosso mercado, a gente pode ver uma ideia de qualquer outro segmento, juntar, conectar e fazer pra gente, né? Isso. Meus amores, não tá habilitando, mas não tem problema. Eu vou marcar o tempo e vocês em silêncio podem individualmente pensar e eu vou tentar aqui para no final a gente conseguir dividir em sala, tá? Tudo bem? Posso marcar o tempo? Eu vou botar aquela tela. Tá? Para você. Precisa daquela tela de dizer o que é, um para cada coisa? Bota. E a gente... Cássia, ela está perguntando se escolher só um tema. Eu estou dizendo uma ideia para cada... Uma ideia para cada um. Uma ideia para cada um, exatamente. Então, seriam 3 ideias. Não está habilitando. Estranho demais. Tiago. Filhote, foi que acabou? Eu ainda estou aqui no começo, mas vai dar certo. Vai dar. Achei. Pronto. Achei, consegui, habilitou, graças a Deus. Eu vou dar mais 3 minutinhos. Vão ficar 7 ou 8 participantes por sala. Vão ficar 5 participantes. Deixa eu ver aqui. 4 ou 5 participantes por sala, tá?
Márcia, coloca Deixa eu a só imagem perguntar. de novo, por favor. Já coloco. Eu vou separar vocês em sala. Você já foi jogado para alguma sala, Evandro? Já foi jogado, já dividiu aqui. É porque é automático, não tem como não botar. Você me ouve quando eu falo, não, né? Aí pelo microfone? Ok. Eu já dei o comando para todos voltarem para a sala, tá? Em um segundo. Todo mundo de volta, quase todo mundo de volta. Cássia, nos faltou mais minutos. Não escutamos, deu tempo. Isso porque vocês não tiveram acesso a algumas informações que eu vou dar agora. Você imagina? Foi muito rápido. Então, vamos lá. E aí, agora é a cereja do bolo, como diz Ione, né?
Temos mais 10 minutinhos. Eu sempre considero 10, porque eu dou 8 minutos de tolerância e eu O fico... produto. Deixa eu botar minha imagem aqui, que não tá... É produto. Um minutinho. Bom, quem quer compartilhar? Rapidinho, vou dar 1 minuto para compartilhar. Alguém quer compartilhar? Posso começar Júnior, aqui, cadê Júnior? tu, Júnior? Aqui eu, aqui eu. Vai lá, Um de João. cada grupo, um de cada Tá, grupo. uma dúvida rapidinho. O do produto. A gente ficou com Rodrigo. dúvida no produto. Peraí, Pode dizer. é um produto. Tinha que ser um produto em si ou uma forma de vender produtos? Uma forma de inovar a venda de venda produtos. de um produto nesse contexto diferente. Tá, eu coloquei aqui, a gente acabou nem tendo tempo de falar, mas vou colocar aqui. Eu coloquei tipo um painel virtual espalhado em alguns pontos da cidade, onde a pessoa ia lá com o celular no QR Code, fazia o pedido e recebia em casa. Né? Foi uma ideia que eu tive, mas eu acabei nem compartilhando com o pessoal. De banho, a gente colocou um curso promovido pela loja, ensinando o cliente a dar banho em casa durante esse período. E telemedicina, no caso de de consultório veterinário. Massa. E aí, eu não sei se aí fala massa, que na Bahia a gente fala massa. Fala também. Fala. Vocês entendem que vocês trouxeram 3 ideias que precisam de recursos e condições diferentes para implementação? Então, que eu podia chegar aqui e dizer assim, Júnior, por que você não faz uma venda com QR Code assim, assado? Então, por que você não faz um curso? Eu não sei nem gravar um vídeo. Mas tem que entende? Então, que as ideias... E assim, o fato de você não saber gravar um vídeo não quer dizer que você não possa implementar essa ideia. Só diz o seguinte, vai ter que aprender uma coisa nova. Entende? A ideia que você quer implantar pode solicitar de você uma aprendizagem de uma coisa nova. E neste contexto de pandemia, quase tudo que nós vamos ter que fazer fora da caixa, das duas uma. Se a gente não estava fazendo antes para ganhar esse dinheiro, perdemos a oportunidade e não adianta chorar pelo leite derramado. E provavelmente não estávamos fazendo porque não sabíamos o como. E agora vamos precisar aprender esse como, de uma forma acelerada, né? De uma forma que o tempo vai fazer toda a diferença aí, tá? Então, vamos lá. Como é que fica mais fácil inovar? Fica mais fácil inovar a partir da identificação de necessidade, potencialidade e impedimento. Primeira coisa que vocês vão... São as 3 coisas que vocês, quando saírem daqui hoje, vão levar para casa e parar e pensar o negócio de vocês sobre essa ótica. Quais são as necessidades dos meus clientes? Quais são as potencialidades dos meus clientes? Né? E minhas, eu penso neles e penso em mim, obviamente. E quais são os impedimentos que eu tenho para fazer isso? Eu até quero fazer entrega, mas eu não estou tendo disponibilidade de motoboy na minha região. Então, eu preciso repensar isso. Que solução eu vou dar para essas demandas, para esses impedimentos? Então, ou pensa nessa sequência, necessidade, potencialidade e impedimento, ou vai ter uma ideia e não vai conseguir implementar. Isso pode gerar frustração para vocês. Eu estou acompanhando os números e tendências do mercado pet que eu estou inserido. Eu ouço muita gente repetir histórias, né? De outros mercados, de outros segmentos e trazer para o seu segmento. O segmento está em crise. Qual? São todos os segmentos, gente, que estão em crise agora no meio do corona? E aí eu estou ouvindo as pessoas repetirem isso. Aí eu pergunto, você sabe como é que foi o resultado do mercado pet esse mês no mundo? Não. Então, ruim. Ruim como? Cadê a evidência? Cadê o número? Sabe? Aí está repetindo. E aí é muito difícil. Lembra que eu falei para vocês, é difícil remar contra a maré? Quando todo mundo está dizendo que está ruim, eu acabo acreditando que está ruim. Né? Quando todo mundo está dizendo que os números estão caindo, eu acabo me envolvendo e acreditando que esse cenário é verdadeiro. Eu não estou aqui para dizer para vocês, para mostrar o mundo de Alice, não para vocês. Eu estou dizendo para vocês, acreditem no que vocês têm evidência.
Se você disser, não, Cássio, eu pesquisei e no meu bairro tá ruim, não sou eu que vou discutir isso com vocês. Agora, não repete o que vocês não sabem, não repete o que está todo mundo dizendo por aí, porque não se toma decisão com base em informações que não são evidências, que não são reais. Fora a nossa intuição, que nos segue com base nos nossos valores, porque a intuição não é que na psicologia a intuição não é eu tive um sonho, não. A intuição é uma competência da mente, né? E aí isso leva em consideração vários outros canais. Eu preciso ter evidência. Então, eu estou acompanhando, e aí eu trouxe alguns números bem rápidos para vocês entenderem aqui o que aconteceu no mercado pet no mundo, e obviamente eu começo pelo mundo, porque a gente vai afunilar, né? Antes que as pessoas digam assim, mas ela está trazendo números dos Estados Unidos, da Europa, a gente é diferente. Então tá, se a gente é diferente, a gente tem que ser diferente nos resultados gerais também. E o Brasil é o segundo player em faturamento de pet no mundo. A gente fica entre o segundo e terceiro maior consumidor, né, do mercado pet no mundo. Então, eu posso comparar tendências e necessidades. Né? Eu vou fazer uma tradução rápida aqui. Né? Esse é um site, depois, no final, no último slide, tem todos os sites que eu pesquisei, de pesquisa, tem todos os endereços das entrevistas, tudo para vocês checarem. Não se preocupem em saber isso agora não, porque eu vou disponibilizar para vocês. Mas aqui, são números que são recentes, de 7 de março até 16 de maio. Este canal aqui, toda quarta-feira, dá uma atualização do mercado pet no mundo. Toda quarta-feira traz números. Aqui está dizendo que o mercado cresceu, e principalmente em acessórios para pet, material de higiene para pet, acessórios para pet, brinquedos para pet, né? É o que está sustentando, e comida, porque o bicho não para de comer, mesmo nesse intervalo. Aqui, Estados Unidos, se vocês olharem esse padrão de crescimento, é totalmente surreal. Nos Estados Unidos, as vendas na categoria foram impulsionadas por comida para gatos, porque é um mercado que cresce com uma velocidade muito grande lá, 401%, né? E para os produtos, lá alimentos, e para os pets em geral, 175%. Né? Aqui vem Itália, que o mercado europeu também é um mercado diferente do nosso em termos de potencial de compra, né? Mas esses números o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: os percentuais de crescimento mudam, mas a curva de crescimento não. O mercado ele vai estar respondendo quase que uniformemente no mundo inteiro em termos de crescimento do mercado pet. Na Itália, março, as altas foram mais 995 e 679 nas vendas, respectivamente. Aqui eu tenho, no mercado italiano, eu tenho cachorro liderando. No mercado americano, eu tenho gato liderando. Mas eu tenho aqui, material de suporte para cachorro, né, brinquedos, material de treinamento, tudo isso para animais. Né? Aí aqui tem Coreia do Sul, obviamente, porque foi uma área muito afetada também, eles trazem números, tem um diferencial aqui um pouco mais para domésticos ligados a peixes, eles têm essa coisa do ornamental, então tem um crescimento, né, nessa área. Aí aqui começam as notícias do Brasil. Né? Obviamente, gente, a gente tem menos números porque nós não somos tão bons em dados. Né? Na verdade, nós demoramos muito para publicar esses dados. O Brasil tem esse problema. O Brasil, em 2020, você consegue analisar números de 2018. A gente não tem essa velocidade de dados, infelizmente. Mas tem tendência... Oi. Cássia, deixa eu só complementar esse último slide. A tendência do comportamento humano de acumular comida foi transferida aos pets. Eu já li esse estudo essa semana. O dono de pet, ele também fez provisão de comida para guardar. E esse é um argumento de venda também, né? Você pode dizer, olha, melhor você levar 2 rações, se o seu consumo médio é tanto, você leva 2, porque você já não tem que sair de casa, né? Ione, eu sou a prova viva disso, porque... Eu também. Eu reduzi a qualidade das coisas aqui em casa. Algumas coisas eu falei, vamos segurar, queijo, iogurte, algumas coisas que a gente comprava com um pouco mais de sofisticação, e eu não mudei a qualidade da ração dos meus cachorros. Eu falei, caramba, eu estou comendo menos coisa sofisticada e elas estão continuando na super prêmio, entende? Então, eu vou falar um pouquinho disso para vocês aqui, para vocês entenderem como funciona, porque eu estou correndo por conta do nosso tempo, mas eu acho que vale a pena esses 10 minutinhos que eu perdi lá no início, né, para a gente compartilhar isso. E aqui eu vou passar os tópicos das notícias, porque essas notícias estão no link lá no último slide, para quem quiser ler com calma depois, tá?
Então, aqui, demanda por itens PET e entrega de flores crescem na crise do coronavírus. 2 itens que mais aumentaram, bateram recorde no Brasil, foi tapetinho higiênico e fralda. Né? Eu fui uma das pessoas que dobrei a quantidade para manter em minha casa, porque meus pets não podem sair para passear, obviamente, eles tiveram que reaprender e mudar hábitos. Então, eles estão fazendo dentro de casa. Tá? Aqui, uma pesquisa que reforça que, mesmo em crise, o proprietário do pet, ele valida a qualidade em termos alimentares, ele chega ao último minuto. Gente, tem várias pesquisas no site do Sebrae e de outros órgãos que provam que nós tivemos uma redução de mais de 1/4 no poder aquisitivo, no poder de compra do brasileiro. Isso é fato. Mas é a velha e boa pergunta. Quem é o meu público? Quantos % desse público que perdeu o poder aquisitivo representa os meus 80/20? Para a gente não ficar alucinando, né? E achar que todo mundo que perdeu poder aquisitivo, de poder de compra, é o meu cliente. Será que é? E se for meu cliente, o que é? Adianta eu chorar pelo leite derramado mais uma vez? O que eu vou ter que fazer para, de repente, atender um nicho que eu não atendia? E buscar um novo padrão de público. Está falhando o teu áudio. E buscar um novo padrão de público para poder eu ressignificar o meu nicho, sabe? Então, isso tudo precisa ser cortando teu áudio, Cássia. Meu sinal tá... Aqui como tá chovendo, aí tá tendo interferência, Ione. Repete só essa última partezinha, que o povo que está perdendo poder aquisitivo. Que o cliente que está perdendo poder aquisitivo, isso é fato, tá? E eu tenho que começar a me perguntar o seguinte: será que todos os clientes que estão perdendo poder aquisitivo, eles compõem o meu perfil de cliente? Será que o meu perfil de cliente, quantos por cento, quem representa os meus 80/20 que segura o meu negócio? Porque às vezes, o que eu tenho acompanhado em alguns clientes, principalmente da área de pet, é o seguinte: o cliente que perdeu o poder aquisitivo não é os 80 do faturamento dele, é os 20. Ou o contrário, e aí ele tá fazendo drama, não é nem fazendo drama para não parecer que eu sou indiferente ao problema dos outros, né? Assim, às vezes ele tá sofrendo com um problema que ainda não é dele, entende? Ele tá preocupado porque houve uma queda no poder de compra de um perfil de cliente que não é o dele, ainda não é o dele, tá? Que pode vir a ser, mas que ainda não é o dele. Aí, deixa eu voltar lá, que eu dei uma acelerada sem querer aqui. Aqui, marca o preço. Depois aqui, outra reportagem falando que o mercado pet tem números que mostram que está resistindo à pandemia, né? Ah, mas você está comparando grandes redes. Aí a gente vai ver o que essas lojas estão fazendo e adaptar a minha realidade. Agora, para isso, eu preciso estar lá dentro do que Zaira falou. Eu tenho um planejamento, eu tenho conhecimento do meu negócio, eu tenho noção de qual vai ser o meu fluxo de caixa projetado, eu tenho condição de implantar inovação, sabe? Porque as respostas dos nossos 2 encontros anteriores, elas vão garantir implementação de inovação. Inovação não se faz com desejo, simples desejo. Você precisa de planejamento e recurso. Né? As ideias, obviamente, elas são extremamente importantes, mas ideias que são pensadas e não têm condição de serem implantadas viram frustração, e a frustração mata qualquer empresário, a médio e longo prazo. E, obviamente, vai ter uma tendência dele direcionar o pensamento dele para usar isso como desculpa, entende? Ah, não foi a crise, não deu certo. Na verdade, uma série de outros comportamentos. E aí, eu começo a me perguntar, como é que tem sido o comportamento dos tutores, dos pets? Houve mudança, não houve mudança? Aqui eu trouxe alguns trechos dos especialistas falando sobre o nosso mercado. Atenção especial aos brinquedos, porque minimizam o tédio dos pets e ajudam a passar o período do animal estressado dentro de casa. Há uma forte tendência de mudança no comportamento dos tutores, mais tempo com o animal em casa, eles conseguem monitorar as necessidades desses pets e, consequentemente, brincam mais, e aí também tomam mais cuidado com a higiene desses animais. Aí lá vem herbal, lá vem tapetinho, sabe? Lá vem um monte de coisa que antes ele não atentava, e aí a gente tem um monte de produto que pode fazer ponte com isso. É um dos motivos, e aqui é uma coisa que eu queria
gastar 2 minutos para a gente focar nisso, porque esse é o gargalo do nosso mercado. Não é, às vezes não é nem falta de criatividade, é um dos motivos que explica a falta de procura por algumas categorias do mercado pet, é a falta de divulgação dos estabelecimentos sobre as mudanças do modelo de atendimento dos animais. De acordo com um estudo na Qualibest, 61% das pessoas que foram entrevistadas não receberam nenhum tipo de mensagem ou nenhum tipo de aviso das adaptações realizadas pelos estabelecimentos. Ou seja, os pets, os proprietários, os empresários não fizeram nenhum contato com os seus clientes para manter o padrão de relacionamento e assegurar essa relação e dizer, estamos fazendo de forma diferente, estamos aqui para você precisar, estamos juntos, vamos inovar. Então, é muito fácil dizer, tá difícil, tem crise. O que você fez de diferente? Que contato você fez com o seu cliente? O seu cliente está sabendo que está... mas o cliente sabe que teve mudança, ele sabe que teve uma mudança, mas ele não sabe qual é a sua mudança. Ele tem que saber qual é a sua mudança, ele tem que saber o que você está fazendo de diferente, né? Neste momento, o empresário, além de tudo que Jaira falou lá, de capacidade de negociação, franqueza, transparência, ele precisa ter humildade para dizer ao cliente dele assim, eu errei, estou testando, me ajuda, estamos aprendendo junto, mas se eu errar, tem um pouquinho mais de tolerância comigo e a gente vai, na segunda vez vai sair melhor, na terceira vez vai sair melhor, né? Essa semana, depois eu vou mostrar para vocês aqui uma carta de um restaurante que daqui de perto, que publicou ele fez uma tentativa de inovação no Dia das Mães, não deu certo como ele imaginava, e como ele se posicionou nas redes sociais, para vocês verem que, no meu ponto de vista, foi muito bacana. Né? Outra avaliação, o consumo vai continuar existindo e os tutores vão precisar continuar comprando comprando os insumos. Nós não podemos esquecer que muitos dos donos dos pets estão sendo impactados pela pandemia e logo os hábitos mudarão. E aí traz o que você trouxe, reforça o que você trouxe. As pessoas estão mudando os hábitos dela. E como há uma humanização do atendimento pet, elas vão mudar os do pet automaticamente. Mas, por incrível que pareça, as evidências mostram que primeiro elas vão sacrificar o delas, para depois sacrificar o do pet, como se faz com os filhos. A relação é assim. Primeiro eu deixo e mantenho do meu filho por um sacrifício natural e inconsciente, né? Por conta da humanização do processo. E esta é a razão. Para especialistas, a razão do setor pet está sempre em crescimento, é que cada vez mais as pessoas estão tratando os animais como parte da família. Cassinha, deixa eu só interromper aqui. Quando você falou de comunicação, né, e falou de recurso, uma das ideias nossas, eu coloquei drive-thru, né? E às vezes a gente pode pensar que é óbvio, né? Que o cliente pode ligar para o pet, pedir uma coisa e você pode entregar. Não precisa de recurso, precisa só comunicar para o cliente que você tem essa opção, que ele não precisa nem entrar no pet shop, que ele combina com você, você está na porta e entrega. Você sabe quando uma comunicação passa a ser óbvia, Ione? Quando o resultado que você quer acontece. Exato. Entende? Quando a comunicação na ponta acontece. Então, se você quer comunicar drive-thru, vai ser uma comunicação efetiva quando os seus clientes, ou boa parte dele, que quiserem comprar no drive-thru, consigam fazer. Não é sua imaginação, mas isso é óbvio, não existe óbvio. Óbvio é o processo realizado, concreto, finalizado. Entende? Este é o conceito de óbvio. Para alguns, o ponto mais positivo da quarentena, por exemplo, foi o aumento de vendas por aplicativo. E não é uma coisa barata. Então, às vezes, eu estou vendo gente, mas se eu tivesse um aplicativo, às vezes consegue fazer um drive, consegue fazer uma entrega, consegue fazer um atendimento personalizado ao cliente, né? E não começa pelo simples e entende que o fracasso generalizou porque não consegue fazer algo que é mais complicado, que demanda recurso, né? Recurso financeiro, no caso. Com o isolamento social, os aplicativos se tornaram uma necessidade e é provável que seja uma tendência para todo o setor, né, a médio e longo prazo. Outra tendência para 2021 corrobora com o que você disse aqui de novo, ó, a humanização dos pets, eles são tidos como os filhos, então o que é tendência para os tutores vai ser tendência para eles, como, por exemplo, alimentação saudável e produtos sustentáveis. Então, vai existir uma tendência de mercado para 2021 de isso acontecer. E isso tem que ser pensado agora, no meio desse furdunço, essas adaptações todas. Aí vem os estudos que mostram os cenários que não são tão favoráveis, que são reais. Por exemplo, um dos mais impactados foi Boitosa. Né? E eu consigo validar isso porque, por exemplo, as minhas cachorras não estão indo para o pet tomar banho. Tá? E aí eu fiquei me perguntando o seguinte... Veio uma pessoa aqui com todo o parâmetro de cuidado para dar banho nelas. Mas
poderia ter sido o próprio PET. Veio um tosador autônomo. Mas poderia ter sido o próprio PET oferecido esse serviço. Entende? Sim. E que fizesse essa ponte comigo, porque eu já tenho uma relação de confiança de toda semana aí. Então, essa estrutura precisa ser pensada. Aqui, eu sempre gosto de trazer o lado bom das coisas, porque eu sempre acho que tem, né? Inclusive, às vezes, desistir de um processo é um lado bom, né, Zaira? A gente tem visto isso. Desistir de dar murro em ponta de faca é um lado bom, né? É verdade, é verdade. E isso pede maturidade, pede desapego, mas é uma atitude madura. E aqui são as projeções. Sobretudo alinhamento com revisão de propósito, né? Então você tem que desapegar mesmo para fazer diferente, você tem que desapegar do velho. E aqui, ó, perspectivas para 2026 de crescimento. E aqui foi uma pesquisa que saiu agora, 3 de março, foi publicada na Índia, mas foi solicitada e foi demandada essa pesquisa pelos grandes laboratórios, que aqui não é novidade para nenhum de nós. Boehringer, Novartis, Bayer, Virbac, todos Zoetis, todos eles são laboratórios que a gente conhece, né? E que demandaram essa pesquisa de mercado, e que mesmo com todo esse fluxo, existe um aumento nominal de 42%, 42,5% para 2026. E não adianta dizer assim, 2026 está longe, não, está ali. Porque eu lembro que a brincadeira que a gente fazia é rindo até 2020. E 2020 já chegou, né? Então, não está muito diferente do que vai passar. Fazer parcerias, né? Nós temos o privilégio de estarmos enquadradas pela portaria nos estabelecimentos que podem funcionar, né? Clínica veterinária, tem a maioria deles que podem funcionar. Então, que tipo de parceria a gente pode fazer, né? Quem são as pessoas ou as empresas que podem nos ajudar a mitigar todas essas deficiências, né? Tendências, aqui, depois eu vou mostrar esse site de tendência para vocês, tá lá no final também. E aqui uma coisa que eu queria levar a gente a pensar para ir para o nosso encerramento. Os aceleradores globais de mudanças de comportamento. Porque toda mudança de mercado, ela é precedida de uma mudança de comportamento. De uma mudança de pensamento, de comportamento, que as pessoas acabam inconscientemente repetindo. E, obviamente, nós não seremos os mesmos pós-pandemia. Nem em hábitos simples, rotineiros e domésticos, né? De lavar as coisas dentro de casa, de higienizar coisas, compras de mercado, de lavar a mão não sei quantas vezes por dia, né? Mudaremos muitos comportamentos, mas isso tem uma emoção. Toda aprendizagem ela é rodeada e toda aprendizagem ela precisa ter uma emoção vinculada, senão não gera aprendizagem, vai para a memória de curto prazo. Tudo que a gente aprende fixa tá unido a uma forte emoção. E aí, um dos aceleradores desse modelo de comportamento vai ser a ansiedade e o medo. O Brasil ele já está em primeiro lugar, né? E tem uma forte tendência a permanecer em primeiro lugar nos próximos 5 anos, né? Em padrões de depressão, de ansiedade, de medo. Então, o que isso vai fazer? Vai fazer com que as pessoas permaneçam a maior parte do tempo no modo sobrevivência. O que isso significa que, assim, quanto mais os produtos e os serviços oferecerem segurança e tranquilidade para mim, mais eu vou preferir. Então, não vamos... quando a pandemia passar, vamos voltar ao normal e as pessoas... Vai ter uma tendência das pessoas que gostam de... Mas algumas pessoas vão se acostumar com esse novo modelo. E vão inconscientemente preferir esse novo modelo porque vai comunicar isso aqui, ó. Segurança e tranquilidade. Mesmo que tudo seja liberado, as pessoas não vão voltar na mesma velocidade para as academias, para os mercados, para os shoppings. Muita gente ainda vai ficar com o pé no freio por muito tempo. E vai se acostumar com isso. Vai criar um novo caminho neural, uma nova experiência, e vai dizer, poxa, se eu soubesse, eu tinha feito isso antes, porque assim é mais legal. Né? E dizer assim, mas Cássia, não vai caber no orçamento. Gente, quando a gente quer que uma coisa caiba no nosso orçamento, a gente dá nossos pulos. A gente inverte em uma coisa chamada prioridade. E quem define prioridade é o seu cliente, não é você. Quem define o que é prioridade para ele é ele. Tanto é que se ele quiser definir que é prioridade ele comprar uma comida cara para o cachorro dele e ele comer feijão com arroz, ele vai definir. E é assim que vai funcionar. Tá? Eu vou compartilhar já as coisas do chat. E aqui, ó, comecem a pensar para criar ideias. Eu sei que é muito simplista, né, Zay, falar de design thinking em três
em 3 casinhas, num slide, né? Mas eu acho que é um resumo muito bacana. Primeiro, você vai ter que simpatizar com o seu negócio, com a sua situação e com a situação do seu cliente. Não adianta querer criar soluções ou ideias mirabolantes se não é a necessidade do teu cliente. Empatiza com ele, empatiza com a tua equipe, pede colaboração. Essa colaboração vem de onde? Vem de você, das pessoas próximas, da sua equipe, do teu cliente. Ouve o teu cliente, o que é que ele quer, o que é que ele está precisando. Ouve da tua equipe quais são as ideias que elas acham que eles podem colocar em prática e experimenta. Testa. Né? E aqui, ó, foi a carta que eu falei para vocês. Esse restaurante postou assim: queremos te pedir desculpa. Nos preparamos durante a semana para oferecer a vocês um Dia das Mães cheio de sabor e carinho. A demanda de pedidos foi altíssima e apenas em 2 horas de atendimento no domingo, algo que nunca ocorreu com o nosso restaurante. Mesmo com todo o planejamento, houveram muitos atrasos, muitos pedidos fizeram com que nossa linha de comunicação engarrafasse. Estamos trabalhando com agilidade para nos adaptarmos ao atual modelo do Covid-19 e, assim, te entregar sempre uma excelente experiência. Estamos comprometidos com você. Pedimos humildemente perdão pelos transtornos causados. Queríamos muito atender todos vocês de coração. Prometemos que continuaremos focados em você, nosso cliente. Então, ele botou a cara a tapa e disse, erramos mesmo. Não saiu como eu planejei, mas ele fez essa etapa aqui que é imprescindível, ó. O Walt Disney diz assim, ó, você erra 100% dos chutes que você não dá. Entende? Eu só tenho tendência, só tenho possibilidade de acertar uma coisa de inovação. Claro, se eu me planejar, testei, mensurei, não deu certo, eu melhoro, eu faço de novo com agilidade, com rapidez. Sabe? Para as coisas acontecerem, eu preciso ser realista com o que está acontecendo no meu cenário, não adianta mascarar, seja direto. E se uma ferramenta não deu certo, a gente trabalhou aqui, SWOT, se SWOT foi insuficiente para você enxergar o seu negócio, procura outra, vai para o Canvas, tem tantas ferramentas aí, de tantas coisas que vocês podem pesquisar enquanto gestores, sabe? E façam combinações para buscar essas informações. Aqui foi o que eu disponibilizei no primeiro encontro para vocês. Né? Para vocês responderem perguntinhas bem simples aí, que trazem um monte de coisa. E ela agora, respondida agora, depois de tudo que a gente conversou, vai ser como ver o conjunto de quadrados pela segunda vez. Vocês vão enxergar mais quadrados. Se vocês responderem o Canvas, ou desculpa, a SWOT agora, depois do primeiro encontro, depois de Zaira e depois do nosso bate-papo de hoje, muitas coisas vão aparecer com muito mais clareza. Ah, mas eu já fiz, faz de novo. E daqui uma semana, depois que você experimentar a sua inovação, faz de novo. Tá? E aí você vai começar a perceber as coisas com muito mais. A proposta agora é manter o que for possível manter, ó. Melhorar o que tiver que melhorar, criar. E eu não botei uma coisa aí porque eu fico... Mas eu vou falar. E eliminar o que eu preciso eliminar. O que não dá mais para você fazer, que não cabe mais no seu novo modelo de negócio, beijo, me liga. Tchau. Manda embora, né? Olha sobre um novo olhar, olha sobre uma nova perspectiva. Para você inovar, você precisa dessa nova perspectiva. De novo, em vermelho, ó, lida com o medo, aprende a lidar com o medo, com a vergonha, com o medo de errar. 53% aqui de vocês responderam que não inovam com medo de fracassar. Só não fracassa quem não tenta. Né? Não é para ficar, tá tudo certo, errar, não. Quando eu me disponho a chutar no gol, eu tenho que mirar no limite do gol, da trave. Eu não posso chutar desatento, eu não posso chutar de qualquer jeito, eu treino antes, eu me preparo antes, eu miro para aquele espaço. Né? E mesmo que bata na trave, né, você deu o seu melhor para aquilo e você vai chutar de novo. Né? E a tentativa 2, que a gente não tem mais tempo, mas a tentativa 2 vocês vão levar para casa. Quer fazer de novo, pensar as mesmas coisas, 3 novas ideias, e eu acho pouquíssimo provável que se vocês se dispuserem agora a pensar de novo em novas ideias para aquelas mesmas 3 coisas, não surjam algo mais do que vocês já pensaram. Com outro olhar. Pelo menos 5 para cada item. Pelo menos isso, porque eu vou pensar o quê? Poxa, ó, a tendência do mercado. Eu dei uma série de informações para vocês em relação a tendências do mundo. A gente fez a primeira tentativa sem essas informações, a gente vai fazer a segunda tentativa com essas informações. Será que muda? Será que o meu inconsciente puxa ideias sobre tapetinho, sobre higiene, sobre outras coisas que a gente conversou aqui? Eu não inovo se eu não aprender coisas novas.
né? A proposta é que vocês, e assim, não deixe esfriar, não. Ah, mas Cássia, hoje é sextou, eu vou tomar um agora, né? Então, ó, senta ali 5 minutinhos, 10 minutinhos, pega essa onda do que vocês fizeram agora, né? Se permitem, eu quero ler uma ideia que está no chat aqui, que eu vou parar agora. E, ó, não existe excelência sem repetição. O ser humano só aprende por 2 caminhos, uma emoção muito forte atrelada à experiência ou repetindo a experiência, tá? E aí, por isso que se diz que a gente aprende pelo amor ou pela dor. O processo de aprendizagem é assim. Nós já estamos aprendendo pela dor com a pandemia, né? Acho que já está bom tudo que estamos passando, com tanta pressão, com tanta incerteza. O cérebro percebe incerteza como erro. Então tá bom, deixa as incertezas do mercado atormentarem já. Vamos aprender por repetição agora. Vamos repetir uma experiência, vamos aperfeiçoar uma experiência, vamos usar o outro caminho que é bem menos doloroso, né, do que esse. Aqui vou disponibilizar para vocês, está tudo lá. Todos aqueles canais da pesquisa, tá? Eu vou parar de compartilhar aqui com vocês. E aí eu vou ler no chat aqui, que diz que tem uma ideia muito bacana. Cadê? Deixa eu ver se já passou muito. Você pontua para mim qual é? É do drive-thru? Kit de cuidados básicos para o pet em casa, massa, videoconsulta, venda por WhatsApp, venda por WhatsApp Business, né? Pacote de banho, vídeo de dicas de banho. Gente, outra coisa que eu vou aproveitar essa ideia de Ione para falar rapidinho, prometo para vocês. Eu ouvi muita gente dizer assim, mas eu vou ensinar ele a dar banho em casa? Meu banho em tosa já está ruim, tá? Vou te falar uma coisa, tem coisas que a gente faz que não tem jeito. Eu dou banho nas minhas cachorras em casa porque eu estou sem opção. Mas na hora que esse negócio voltar, eu não vou pensar 2 vezes em mandar lá. E eu vou ficar muito feliz se durante esse período eu tiver a oportunidade de fazer a coisa certa com elas para não ter problemas com os 2 membros da minha família. Então, se eu tiver alguém que me oriente e que mantenha o meu padrão de tranquilidade diante de tudo que eu estou passando, vai existir uma relação, vai existir um sentimento e um neurotransmissor nessa relação chamada ocitocina, que vai construir entre vocês uma coisa chamada confiança, que é o centro de qualquer negociação. E este processo é neurobiológico, entende? É igual eu mandar você não ler a palavra saúde, lembra lá? Mesmo vocês não querendo, quando vocês disponibilizam este momento de sensação para o seu cliente, o sistema nervoso dele produz a ocitocina e cria em vocês, um fortalecimento do laço de confiança. Então, você não está perdendo o mercado, você está construindo, aumentando essa conexão neural com o seu cliente de confiança. Porque na hora que ele tiver que acessar a informação sobre segurança no banho em tosa, ele vai lembrar de quem deu essa sensação a ele durante o período de pandemia, foi quem ensinou ele a dar banho. Então, não existe perda nessa relação de você compartilhar conhecimentos nesse momento onde o seu cliente não está podendo pagar, para que depois ele volte para você e diga, olha, tudo bem, cada um no seu quadrado, você me ensinou a dar banho, mas não é minha praia, não. Toma aqui, dá banho você, porque eu gosto mesmo é quando ele vem cheiroso, ela vem cheirosa para casa, assim, eu tenho esse trabalho. Mesmo porque, veja bem, ele está fazendo agora porque ele não tem opção, mas na agenda dele não cabe essa demanda. A vida dele também vai voltar ao normal. A vida dele também, ele vai voltar às atividades dele. Não vai caber essa demanda na agenda dele. E ele vai precisar delegar essa demanda. E ele vai delegar para quem ele confia. Então, não existe perda, tá? Não existe perda nesse processo. Vocês precisam entender que tudo que vocês compartilharem de conhecimento com o cliente de vocês é processo de inovação. E garante para vocês um resultado futuro, um resultado de implementação. Inclusive, na sensibilidade do seu cliente de aceitar uma ideia inovadora sua. Quando você for oferecer para ele o que você quer, do drive, seja lá o que for, é como se eu dissesse assim, poxa, a Ione foi tão gentil comigo em tal coisa. Sabe quando a gente compra, porque a gente fala assim, vou comprar só porque eu não consigo dizer não a essa pessoa? O processo de compra também é assim. Você estabelece essa relação de confiança. O Júnior me deu tantas dicas bacanas de como fazer tal coisa que eu vou retribuir ao Júnior desta forma. E essa relação funciona assim, construindo, né? Entramos na era da colaboração mesmo, do mindset colaborativo. Se os empresários não entenderem isso, vai ser impossível inovar agora, fazer qualquer coisa dentro dessa área, tá? Perguntas, dúvidas? Avançamos aí 24 minutos, 24 não, 14, porque 10 eu tinha direito.
Valeu a pena. O que mais? Alguma pergunta, alguma dúvida, gente, para vocês que queiram compartilhar alguma coisa aí pra gente, com a gente? Foi muito bom, gostei bastante. Ione, encerramos um primeiro ciclo, né? Vou falar assim, porque a gente também está especulando, a gente Muito não sabe bom. o que é que vai acontecer para frente. Encerramos um primeiro ciclo, né? De 3 encontros que a gente teve o cuidado de não trazer mais do que isso, porque a gente também entende que vocês precisam de um pouco de sanidade, de paz para aplicar tudo que vem. Então, e a gente entendeu que essa dose era uma dose homeopática e útil para vocês, né? Uma dose interessante, tá? E espero ter colaborado. O Cristiane botou aqui, eu estou fazendo isso, ensinando os meus clientes como banhar em casa, massa, serviço de táxi, bacana. E a gente não pode descuidar ficar desatento aos cuidados mesmo. Vamos ter que aprender, muitas coisas que nós fazemos, a gente vai ter que aprender a reaprender a fazer, né? Às vezes eu me pego botando a mão no rosto, no mercado, mesmo por cima da máscara, eu falo, gente, não pode, né? Coisas que a gente não estava habituado, a gente tem caminhão neural criado lá, não vai ser assim da noite pro dia, não. E isso precisa de esforço, inovar também precisa, né? Pensar bem do latim pesar e colocar na balança, e aí abrir mão de uma coisa, de uma ideia velha em função de uma ideia nova. E às vezes isso gera desconforto. Poxa, eu fiz isso a minha vida inteira, eu tive essa ideia, eu que criei isso, e vou ter que parar de fazer. Faz uma coisa nova, seja o dono de uma nova ideia, ou melhore a sua estrutura, né? E tenha os seus sonhos lá que Zaira trouxe resgatados, tá? Contem comigo, contem com Zaira. Eu já estou bem dizendo, contem com Zaira, né, Zaira? E com a gente. Contem com a Conleal, tá? Os nossos contatos estão aí. E foi muito bom. Eu agradeço a Ione de coração por essa experiência. Eu também aprendi muito, Ione, muito, muito, muito. Fez um movimento fantástico para mim sair do lugar que eu estava. Eu sou uma pessoa que eu para entregar, eu vou atrás de informação, e isso me fez um bem enorme. Talvez você não tenha nem noção do que você me propiciou, né? Me oportunizou nesse desafio. Eu acho que para a Zay também não foi diferente, né? E eu agradeço a sua equipe, que eu estou morrendo de saudade. Por enquanto, abraços virtuais, Dona Helena e todo mundo aí, tá? Mas a gente vai ter o nosso momento aí de se encontrar. De encontro. Gente, é realmente só gratidão. Gratidão a vocês por participarem. Vamos replicar esse conhecimento, né? Como a gente sempre diz, se 1 ou 2 pegarem alguma coisa, já está valendo a pena, né? Com certeza. E aplicarem. Até porque conhecimento sem aplicar, né? Não é conhecimento, né? Então, exato. A gente precisa ser sábio. Exatamente. Pois só gratidão mesmo. Boa noite. Cássia, para mim, é uma inspiração, aliás, para toda a equipe, para toda a nossa equipe. Você é uma inspiração, um exemplo de superação. Um dos comentários da equipe, né, desde o primeiro encontro. Como é que ela pode ficar ainda melhor, né? Eu não durmo hoje, hein? Obrigada, gente. Mas é isso, gente. Obrigadão. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, Ione. Tchau, doutora. Tchau, Cássio. Obrigado por tudo. Obrigada. Peraí. Não, vamos tirar uma foto. Gente, os parabéns. Parabéns, Adriele. Quem Adriele, ligar parabéns para você. Parabéns, parabéns para Adriele. Vou fazer a selfie, tá? Olha, quem puder ligar a câmera, vai fazer a fotozinha. Parabéns, Adriele. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e parabéns pra você nessa data. Muitas felicidades. Já tá. Viva, Adriane! Vou de casa. Tchau, gente. Tchau, valeu, galera. Obrigadão aí, valeu, Cássia, pela oportunidade. Tchau, Eduardo.